Ontem, a CPI do MST também estava acontecendo. Apesar da CPI do dia 8 de janeiro ter chamado toda a atenção, a gente precisa abrir o espaço e colocar um adendo aqui também para a CPI do MST, que teve pautas importantes acontecendo. Então a gente vai tentar falar sobre a CPI do MST, o caso Carla Zambelli, que está ficando cada vez mais complicado. Enfim, vamos falar do Coronel Zuco e Samia Bonfim também, que tiveram uma discussão aí, um certo embate, e a gente vai explicar cada detalhe desses para vocês. Combinado? Vamos junto? Não esqueça só de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante para a gente. Então, se você puder dar sua contribuição aí, dando um like que seja, assim o YouTube manda para mais pessoas, ajuda e ajuda muito. Mas bora começar, que eu sei que você precisa de informação. Enfim, vamos falar do José Rainha. José Rainha, ele é um líder de um movimento de invasores de terra. E ele é um cidadão polêmico devido às situações que ocorreram em relação aos movimentos de invasão de terra e crimes que são imputados ao mesmo. Essa matéria da CNN diz o seguinte: veja ao vivo. CPI do MST houve José Rainha, líder sem terra. Eu preciso fazer uma diferenciação porque muita gente acha que o José Rainha é líder do sem terra. Hoje o maior nome, a maior liderança do sem terra é o Stedley, tá? Não é o José Rainha. O José Rainha é parte de um outro movimento. E aí, esse movimento é a Frente Nacional de Lutas, é o FNL, tá? Não é só os sem terras que invadem. Tem um monte de movimento aí, invasor de terras, que cometem aí essas atrocidades, que é invadir o que não é deles, invadir terra dos outros. E olha só, aqui é importante a gente entender o tamanho da hipocrisia desse tipo de gente. Vocês sabem que o Zé Rainha, dentre as acusações, está a de extorsão. O que é extorsão? Ele faz ameaças em troca de dinheiro, pedindo dinheiro. O que ele fazia? Ele mandava que os sem terra invadissem, ou o pessoal do NFL invadisse terras. E aí, ele procurava o fazendeiro e falava, ó, se você não pagar uma certa quantia em dinheiro, nós vamos destruir toda a sua lavoura, e eles não vão sair, você não entra, nós vamos matar toda a sua criação, todos os animais, vamos destruir as lavouras, vamos acabar com a sua fazenda, e nós vamos impedir que você atue, você vai perder muito dinheiro. E aí ele pedia dinheiro para que o sem terra saísse de lá de dentro. E ele atuava de forma armada ainda, é o que apurou o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, que pediu a prisão dele, e ele estava preso até pouco tempo, mas já está livre, né? Já está livre. E aí, o grande ponto aqui é que os valores que ele cobrava não era qualquer valor, não, eram valores vultuosos, tá? Chegava a cobrar 20 milhões só de um fazendeiro para poder pegar as terras para que os sem terra saíssem. Então, isso aqui virou um mecanismo de crime e não efetivamente fazer qualquer tipo de reforma, fazer qualquer tipo de projeto que faça com que o país evolua. E aí ele negou essas extorsões. Esse é o José Rainha. Eu quero que vocês observem bem a imagem do José Rainha, porque vocês vão ver aqui um argumento dele que a gente precisa refutar. É cada argumento mais imbecil que é até difícil a gente, às vezes, não tecer críticas. Olha o que ele falou. No início do depoimento, José Rainha defendeu a reforma agrária como reparação histórica da dívida que o Brasil tem com negros, ele não é negro, e com indígena, também não é indígena. Pelo amor de Deus, e disse que as ocupações ocorrem em terras públicas, muitas vezes sem qualquer comprovação de posse. Isso é mentira mais do que comprovado. São terras privadas, não são terras públicas, muitas, inclusive terras produtivas que são invadidas por esses movimentos. E isso aí é uma aberração, eu tenho certeza que brasileiro nenhum sério apoia esse tipo de caso. E aí, a gente entra num ponto aqui. O José Rainha, nesse depoimento, ele colocou uma deputada do PSOL na berlinda. Olha só o que ele comentou. Ele falou o seguinte, ó, tem uma relação fraterna com a Sâmia. A Sâmia que ele está falando aqui é a Samia Bonfim. Ela é do PSOL, esposa do Glauber Braga, que também é do PSOL, ambos deputados federais. E o José Rainha falou que tem uma relação fraternal com ela. E aí fizeram pressão em cima da Sâmia
E o vínculo que ela tem em cima, em relação ao José Rainha, o porquê que ela defende tanto esses movimentos sem terras, e aí, ameaçado de prisão, de novo, né, de voltar para prisão, o líder sem terra não negou vínculo com a Sâmia, não. Falou que tem vínculo com ela, é uma relação fraterna e que atualmente